gostaria hoje de conversar com vocês a respeito de um problema extremamente frequente na medicina e nas pessoas em geral, que afeta, que se chama o problema das hemorroidas. Na verdade, as hemorroidas, ela acompanha a humanidade desde que se conhece os escritos da antiguidade. Por exemplo, na época dos faraós, havia problemas descritos que a gente tem até hoje em dia os relatos, depois evoluindo para a época dos romanos, dos gregos. Na Idade Média, foi muito importante o médico que dava todas as orientações para os mouros que invadiram a Europa sobre, basicamente, dietas, que na ocasião não tinha tratamentos que nós temos hoje, então baseava-se o problema das hemorroidas quase que exclusivamente em dietas alimentares, cuidados, bastante assim longos, e essas recomendações quase que para a vida inteira. Felizmente a gente foi evoluindo. O próprio Napoleão Bonaparte, na Batalha de Waterloo, já está comprovado os relatos que ele deixou, que ele não esteve presente nessa batalha, porque ele estava acometido de uma crise de hemorroidas. Ele e o irmão dele tinham esse problema. E que é um problema de crise de hemorroidas, é um problema bastante doloroso. Tanto que ele teve acamado no dia da batalha, não pôde ir a campo acompanhar suas tropas, o que ele fazia geralmente. Evoluindo no tempo, já na época dos faroestes, começou médicos e charlatães percorriam o interior dos Estados Unidos, iniciando o tratamento das hemorroidas pela primeira vez de uma maneira que não só basicamente alimentar, tratando através de injeções direto nas hemorroidas, com ácidos secantes, não é o ácido comum esse que corrói, que a gente conhece, mas ácidos com um pouco de óleo misturado e que começou a melhorar o tratamento. Final do século XIX, quer dizer, quase entrando no século XX, se começou a avançar mais. A medicina avançou bastante, começou a surgir a anestesia, os antissépticos, e então teve vez já a passar a ter a cirurgia das hemorroidas. Tanto que a cirurgia clássica de hemorroidas, que quase todas as pessoas conhecem, o tratamento cirúrgico de hemorroidas, até hoje, é uma cirurgia que foi criada em 1930. Quer dizer, nós estamos praticamente 100 anos ainda com a cirurgia tradicional. Inclusive, a maioria dos convênios médicos e as tabelas de honorários médicos se baseiam na cirurgia, quando se trata de hemorroidas, nessa cirurgia que tem praticamente 100 anos. A desvantagem dessa cirurgia é que é uma cirurgia o pós-operatório bastante incômodo. Afasta as pessoas um bom tempo do trabalho, além da dor, às vezes complicações. Mais um avanço da medicina veio nos últimos 20 anos, o surgimento de novas técnicas que não as técnicas tradicionais. E aí então começou com ligadura elástica, que na verdade é uma borrachinha que amarra a hemorroida, que nem se amarra um umbiguinho de nenê. Na verdade, essas ligaduras elásticas já começaram bem antes, lá pela década de 1950, começou, 60. Mas foi um tratamento. Posteriormente veio o infravermelho, que é um jato de luz, tipo laser, que seca as hemorroidas. Isso já para começo da década de 90. No ano 2000 para cá está iniciando as novas técnicas cirúrgicas, na maioria delas sem cortes, que basicamente são a primeira, bem importante e que eu aprecio muito, que é o PPH, um P e um H, que consiste basicamente, isso é uma abreviatura do termo em inglês, mas que basicamente visa internamente faz como um repuxamento das hemorroidas e corta a circulação. São os grampinhos bem fininhos de titânio que é colocado
É um processo rápido para fazer, mas necessita sedação para fazer. E faz com que a cirurgia esta do PPH seja muito menos incômoda que a cirurgia essa tradicional que tem 100 anos, que é basicamente através de cortes, e cortes grandes. Por último, chegaram uma derivação da ligadura elástica que é um pouco mais completa e mais eficaz, que se chama THD. Também a abreviatura do procedimento, que também são basicamente uns pontos com um fio para cortar a circulação interna, quer dizer, a pessoa que tem hemorroidas, mesmo hemorroidas grandes, não vai notar corte nenhum, porque os pontos cirúrgicos são dados internamente, né? Então corta a circulação para aquela hemorroida de maneira que ela vai diminuir de tamanho e também fixá-las, porque a hemorroida grande, ela geralmente ela vem para fora, são hemorroidas que exteriorizam. Isso nem sempre é muito dolorido, mas é incômodo. A pessoa tendo um volume que sai de dentro, vem para fora, por exemplo, quando a pessoa faz um esforço ou após a evacuação, tem que, volta e meia, ter que colocar para dentro, que a gente chama reduzir. Muito desagradável. Então essas técnicas novas, assim, para mim, nesse momento que a gente está da medicina, me parecem um grande avanço que tivemos, né? E uma maneira de poder fugir o máximo possível dessa técnica que já foi muito importante, essa da cirurgia tradicional, mas que eu acho que tem que ser reservada só para casos muito, muito especiais. É o que eu tenho feito nos últimos anos e tenho conseguido, felizmente. O tratamento, posso dizer que avançou muito, cada vez assim o objetivo é tornar o menos dolorido possível, porque a dor sempre foi o que afastou as pessoas do médico, que é o proctologista, o coloproctologista, o médico que trata esse problema da região anal, das fissuras, das fístulas, dos abscessos. E como é uma região extremamente dolorida, as pessoas têm muito medo. Às vezes os relatos de amigos, de familiares, sobre principalmente o pós-operatório, porque hoje em dia, durante a operação, não se sente nada. Nós voltamos mais na época do século XIX, que não tinha anestesia. Hoje, a anestesia não é mais problema. Pelo contrário, até se usa muito pouco anestesia. Quando se diz anestesia, na grande maioria dos casos, é sedação. É um sedativo. Se faz a pessoa dormir um pouco e se anestesia com anestesia local. Porque até a anestesia local é dolorida, né? Então, fazendo uma sedação, um pouco de analgésico, a pessoa dorme, não sente nada e é feito o que precisa fazer. Eu acho que por um bom tempo nós chegamos a uma situação bem tranquila no tratamento. Gostaria hoje de conversar com vocês a respeito de algo que eu fiz, baseado primeiramente até numa citação bíblica. Eu, como médico, eu sou proctologista, e a citação bíblica diz que um homem ou uma mulher, para cumprir a sua missão na Terra, teria que ter um filho, filha, plantar uma árvore, escrever um livro. Bom, eu já tinha filhos, já tinha plantado uma árvore e por último fiz um livro. O livro que eu fiz é relacionado à minha especialidade, a coloproctologia ou proctologia, ou doença dos intestinos, das hemorroidas. E o livro se chama, aqui ó, Quem não tem medo do proctologista? Então, em primeiro lugar eu fiz para desmistificar aquele medo que sempre se teve, uma região extremamente, essa que eu trato, extremamente sensível, tanto do ponto de vista de pudor, de no médico mostrar uma parte íntima, ou das histórias de tratamentos extremamente doloridos. Então tem N problemas, N tabus, e que felizmente a medicina cada vez evolui mais sobre todos os aspectos, e que cada vez está se tornando mais simples os tratamentos e mais simples as prevenções. E dentro das prevenções, dentro do meu livro, que eu conto
vamos dizer, 2/3 do livro que eu fiz, eu conto histórias minhas de médicos, de pacientes, claro, sem identificar pacientes, mas contando algo que eu acho que é interessante para as pessoas. Vou contando alguma coisa, iniciando com histórias do meu pai, que era médico, que eu aprendi com ele, e aí vai indo até que o terço final do meu livro eu dedico a uma campanha, né, de tentar que as pessoas que lessem o livro aprendessem também a aprender a fazer a prevenção, já que é tão pouco feita pelas autoridades da saúde, ou mesmo as autoridades médicas em gerais, pelos médicos, que está muito aquém da necessidade de fazer um exame que é excepcional em termos de prevenção do câncer. E isso então eu quis desenvolver esse livro, que se as pessoas gostarem um pouco do meu livro, mas que no final aprendam a fazer a sua prevenção. Porque já dizia na Bíblia, quem salva uma pessoa, salva a humanidade. E eu acho que, eu não sou religioso, mas estou pegando passagens bíblicas para embasar um pouco mais essa minha campanha e esse meu livro.